Você por aqui, beleza? Vamos falar sobre algo tão relevante que é o melasma, claro, daquele jeitão, né? A síntese do resumo, mas é muito importante. Aqui você tem uma questão falando da MDC que tem 38 anos, certo? Rígida, ou seja, tem saúde. E aqui, vamos direto para a pergunta: por que a exposição à radiação ultravioleta piora o quadro de melasma da ou do paciente MCD? Você sabe? Antes de nós respondermos aqui essa pergunta, nós precisamos fazer uma revisão. Mas olha só, olha a pergunta letra B. Com relação aos cuidados domiciliares, quais modificações são necessárias para potencializar o tratamento do melasma de MCD? Justifique sua resposta. Então, para nós respondermos isso aqui, nós precisamos lembrar de alguns conceitos bem básicos. Número 1, melasma. O melasma, ele é uma doença que eu consigo realizar um controle dessa doença, certo? Consigo realizar um controle dessa doença. Mas hoje, em 2026, não existe cura ainda para essa doença, mas lembrando que eu posso realizar o controle, o gerenciamento do melasma para ele não progredir. E é uma doença que você adquire ao decorrer da vida, você adquire. E quais são os fatores de risco para você adquirir o melasma? Número 1, eu vou começar do solzão aqui. Pois é, radiação ultravioleta, mais especificamente a UVB, exposição à radiação solar UVB causa mancha. Das 10 às 16 horas, a UVB está mais intensa na Terra. Então, o Sol está atacando o UVB, esse horário a pessoa precisa tomar cuidado, das 10 às 16. Estresse psicossocial, porque o cortisol ativa a ópio-melanocortina, que vai produzir melanina, que vai causar manchas também. Então, o próprio cortisol, o estresse psicossocial, esse cortisol vai fazer com que essa pessoa adquira essa doença que se chama melasma. Outro fator de risco é a gestação, tá certo? Com o aumento da progesterona. Outro fator de risco é o uso de anticoncepcional que tem estrógeno, progesterona, tá certo? A lâmpada de Wood revela, através da fluorescência, o avanço do vitiligo e do melasma também de infecções fúngicas, bacterianas e distúrbios da pigmentação como esse que nós estamos falando, que é o caso do melasma. Falando a mesma coisa, acrescentando algumas coisas novas, fatores de risco, bora começar por aqui, estresse psicossocial ok, UVB das 10 às 16 ok, anticoncepcional ok, gestação, progesterona, acabamos de falar, epidemiologia, é comum tanto no homem quanto nas mulheres, mas nas mulheres ali a partir dos 20, 30 anos é possível realizar o diagnóstico. Tem um caráter crônico, né, a vida toda e, repito, é adquirido e incurável. Em 2026, tá bom? Quem sabe essa situação pode se modificar. Tomara que sim, né? Diagnóstico, lâmpada de Wood, que já acabamos de falar, né? Existe uma classificação, nós temos o epidérmico, o misto e o dérmico. O epidérmico é quando o melasma ele está mais ali na região, essa mancha na região epidérmica, que vai ter um resultado melhor aos tratamentos. O misto está entre a epiderme e a derme, e o dérmico, que é o de mais difícil tratamento. Essa mancha está mais profunda, né? E aí fica mais complicado para você ter esse gerenciamento, esse controle, essa manutenção para atenuar o melasma na pele do seu paciente ou na sua pele. Tratamentos, né? Você tem o peeling ácido, microagulhamento, laser terapia, mesoterapia e tem a hidroquinona, só que tem um efeito colateral que a gente chama de efeito confete, que causa umas manchinhas brancas na pele, que não é legal porque ele é hepatotóxico e ele é tóxico para a célula do melanócito que produz a melanina, então é bem complexo isso. E vamos falar agora sobre 3 cosméticos, entre aspas, obrigatório, que é o cuidado domiciliar, é o cuidado caseiro. Você precisa ou de um gel ou de uma espuma de limpeza de sua pele, um hidratante e um protetor solar. Só que você vai usar esse protetor solar de 3 em 3 horas. Gente, está na ordem isso, ó. Gel
você passa o gel, a espuma para limpar a pele, um produto de limpeza quando sua pele estiver limpinha. Você passa o hidratante, eu acabei de fazer isso inclusive, passa o protetor solar de 3 em 3 horas. Agora estou esperando passar 3 horas para eu passar o protetor solar. Acabei de fazer isso, primeira vez na vida. Então lá, tirosina. O que é importante na tirosina? A enzima tirosinase. A enzima tirosinase eu coloquei essa setinha aqui, mas eu queria fazer assim. Ó. A enzima tirosinase, que é o nosso segredo, que é a força motriz, o motor que produz a melanina. Então, se eu tiro a tirosina da jogada, eu não vou ter a produção de melanina, eu não vou ter a produção de pigmento. E se eu não tenho a produção de melanina, de pigmento, eu não vou ter a mancha. Então, a hidroquinona, que é tóxico para o melanócito, é tóxico para o fígado e tem um efeito confete que está aqui desse lado, o lado do mal, vamos dizer assim, ó. Ha, 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 ha. Sou mal. Ha, 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 ha. Né? A hidroquinona, ela vai inibir a tirosinase. Como? Ela vai se conectar na tirosinase e tal, vai competir, tem todo esse processo, mas eu resumindo tudo, vai inibir. O ácido cógico arfamburtin também inibe a tirosinase, só que não é tóxico para o melanócito nem para o fígado. E você também tem o ácido glicolítico que tem uma ação esfoliante. O tipo de protetor solar que você pode usar é qualquer um? Não. Se sua pele é oleosa, o protetor solar não pode ser oleoso, para não aumentar a oleosidade do ácido e esse ácido não conseguir adentrar na sua pele. Você tem uns fototipos de pele na classificação de Fitzpatrick, né? Quem pode ter melasma aí? Fototipo 3, 4 e 5 e talvez o 6, porque o 6 tem mais melanócitos, né? Muito mais melanócitos. Falando aqui, melanina, digo. Falando sobre o melanócito ele é uma... Só colocando aqui, ó, Douglas 2026, tá? Vixe, desapareceu. Ele vai ficar fazendo isso, tá? O melanócito, ele é uma célula dendrítica, né? Ele é uma célula que tem prolongamentos como se fosse uma estrela e ele produz a melanina e leva para os queratinócitos. Um melanócito só leva para 30 queratinócitos. Então, a célula melanócito possui projeções para distribuir a melanina para os queratinócitos, né? E ela é oriunda do melanoblasto, da crista neural, etc. e tal, que não é o foco aqui, né, nesse momento. E aqui você tem a distribuição, né, o local de distribuição, olhos, ouvidos, sistema nervoso central, matriz do espelho, tarará, tarará. Então aqui você tem o desenho lá embaixo do queratinócito. Eu acho que eu não precisava fazer essa setinha, mas eu vou fazer. Aqui, esse circularzinho você tem um queratinócito, aqui você tem o melanócito e os prolongamentos dele, porque ele é uma célula dendrítica. E aqui, ó, você tem a melanina, certo? A melanina ela vai ter duas funções no queratinócito. Então, a melanina tem efeitos positivos para o queratinócito. Repito, a melanina tem efeitos positivos para o queratinócito. Vai atuar na proteção do material genético do queratinócito e também ele vai ter outra função que é uma função antioxidante na pele. Ele vai acabar com os radicais livres na pele e eu vou comentar isso no final, no último slide novamente. Aqui você tem a camada basal, camada germinativa, local onde está presente o melanócito, a nossa célula top. Então, o melanócito produz melanina que vai para o queratinócito. A melanina tem benefícios para o queratinócito. Aqui em cima você tem a camada córnea, queratinócito dos mortos, né? Camada da pele ali mais exterior. Aqui você tem uma imagem histológica também de Douglas 2026, que evidencia o melanócito na camada da epiderme, na subcamada basal ou germinativa que acabamos de ver. E se formar uma mancha na epiderme, nós já comentamos, mistoderme, é por isso que ocorre, né, as manchas. Aqui você está vendo mais uma vez o melanócito, sua estrutura, né, e você encontra aqui o complexo de Golgi, né, bem nessa região aqui. O complexo de Golgi produz um negocinho chamado melanossomo. E esse melanossomo produz um pigmento. Esse pigmento é a melanina, certo?
esse pigmento que produz a melanina ela é responsável por dar cor, né? E quem é responsável por produzir a melanina são essas vesículas chamadas melanossomos, que está aqui, ó. Então, a melanossomo está responsável por produzir e transportar a melanina. E aqui você está vendo os prolongamentos, o núcleo, mas o que nos importa aqui, complexo de Golgi, melanossomo e pronto. Falando sobre o melanossomo. O melanossomo, ele muda de forma. Primeiro ele começa esférico, depois ele vai virar oval. São 4 etapas. A primeira oval é como se ele fosse um ovo zerado, tem nada. Sem ação da enzima tirosinase, sem melanina, tem nada, zerado. Tem nada. É um ovo vazio, uma bola. Mas ele começa a fecundar, ele muda de forma, vira oval. Agora ele tem função, parece aquelas bolas de futebol americano que joga, que vai longe. Agora ele quer ir longe. Olha para onde ele vai lá para o final. Ó. Tem sentido essa lógica? Tá vendo? Ó? Vai ser arremessado para o queratinócito. Agora tem sentido. Agora ele vira uma bola de futebol americano que vai ser arremessado pelo melanócito, através do melanossomo, para o queratinócito. Então, segunda, terceira e quarta etapa, ele é formato oval. Na segunda etapa, começa a aparecer já a ação da tirosinase. Então, começa a ter filamentos paralelos de melanina. No terceiro, você já tem uma deposição mais intensa de melanina e uma ação maior da enzima tirosinase. Já no final, você tem uma deposição muito intensa de melanina, mas uma diminuição da ação da tirosinase. Então, basicamente, é isso aí que você está vendo e é isso que eu acabei de falar. Beleza, tipos de pigmentação melânica. Cor da pele constitutiva é a cor genética e a cor da pele facultativa. Eu não sei se você tem costume de ficar sem camisa e tomar sol, aí é diferente. Mas as regiões do seu corpo que você não toma sol, talvez a coxa, talvez alguma parte do seu corpo que você não toma sol, essa é a parte que tem a cor constitutiva. Já viu aquela pessoa que é branca, chega a doer, e tomou sol, ficou meio amarelinho? Ou pegou uma corzinha? Pois é, essa é a cor facultativa, por causa da reação do sol. Isso acontece na face, nos braços. Agora, a cor de pele constitutiva, perne, pode estar ali na coxa ou na barriga, se a pessoa vive com blusa, etc. e tal. Não tem querelas relacionadas a isso. De qualquer forma, você tem a sinalização do alfa-MSH. O que significa alfa-MSH e MC1R? Né? Alfa-MSH é receptor de melanocortina 1. Então, alfa-MSH é hormônio estimulante da melanogênese, a alfa-MSH. E MC1R é receptor da melanocortina 1. Então, alfa-MSH e MC1R. Vou repetir. Alfa-MSH e MC1R. O alfa-MSH, como o próprio nome diz que é um hormônio estimulante da melanogênese, ele vai induzir a produção de melanina. Ele é o number one. O amigo dele, que está juntinho dele, é o MC1R, que é o receptor do alfa-MSH. Acontece que aquele UVB, que é fator de risco, ele vai atingir a pele. Nós vamos mostrar daqui a pouco as camadas profundas da pele que ele alcança. Ele vai induzir o queratinócito a produzir o alfa-MSH. O alfa-MSH vai ser ativado, o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante da melanogênese, vai se encaixar o MS1R. Esse receptor de MS1R no alfa-MSH vai começar a induzir o adelinato ciclase. O adelinato ciclase transforma ATP em AMP cíclico. O AMP cíclico ativa nossa força matriz, que é a enzima tirosinase. A enzima tirosinase loucona, ela vai falar assim, agora vai ver. Ela vai lá na tirosina,
da tirosina, entre a tirosina e a eupaquinona, tem a DOPA. A dopaquinona, da tirosina para dopaquinona, você tem aí a produção de eumelanina, que é a melanina verdadeira, e feomelanina, que tem a ação da cisteína. Repetindo a mesma coisa, a tirosinase induz a tirosina a formar a dopaquinona, ativar a dopaquinona através também, passa pela DOPA. A dopaquinona vai produzir a eumelanina, que é a melanina verdadeira, e a feomelanina através da ação da cisteína. Agora, o espectro da radiação solar, isso é física, né? Você tem ultravioleta, visível e infravermelho. Nosso caso aqui é os raios ultravioletas, UVA, UVB e UVC, que você conhece bem. O UVC não está aqui, o UVB está bem aí e o UVA está muito dentro de você, né? Então, o que acontece? Você tem a camada epiderme, derme e tecido subcutâneo. A UVA, ela é aquela que vai fazer o envelhecimento precoce, aquela que do câncer, etc e tal. A UVB, que fica das 10 às 4 horas, é aquela que vai causar a mancha, né? Então, a UVB, ela modifica o DNA, ela ativa a P53, a ópio-melanocortina, né? Pró-ópio-melanocortina. A alfa e a ópio-melanocortina ativa o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante da melanogênese, que vai se ligar ao MCR1, certo? E aí vai continuar aquele processo de adeninatociclase, ATP vai formar a MP ciclo, que o MP ciclo ativa a tirosinase, tirosinase ativa a tirosina, tirosina pela dopa ativa a dopaquinona, a dopaquinona vai produzir a eumelanina, que é a melanina verdadeira, e também a feomelanina através da cisteína, que eu acho que eu coloquei ali, mas a feomelanina vai dar vermelho e amarela. Eu coloquei ali do amarelo ao vermelho, e a eumelanina é mais enegrecido, é a melanina verdadeira. Aqui tem a mesma coisa que eu falei, repito de novo, a UVB chega na pele, modifica o DNA lá dos queratinócitos, porque é o queratinócito que produz, né, o alfa-MSH através da ação da UVB, lembram? O queratinócito que produz o alfa-MSH. Isso aí tudo está acontecendo aí na melanócito, né? E o UVB chega à pele, DNA do queratinócito, expressão do gênio pró-ópio-melanocortina. A P53 induz a liberação no queratinócito pelo alfa-MSH. O alfa-MSH acontece todo aquele processo que eu falei, produz melanina. A melanina tem duas funções básicas. Número 1, protege o material genético absorvendo isso no queratinócito. Você lembra que a melanina ajuda o queratinócito? Pois é. A melanina protege o material genético absorvendo a energia de alta intensidade e converte a energia de baixa intensidade. E a melanina também, ela é um antioxidante, então ela pega os radicais livres lá produzidos na pele e ela acaba, né, ela pega esses radicais livres produzidos na pele e diminui, né, atenua esses radicais livres, ela controla. Vamos para a questão agora definitivamente da M não sei o que das contas. Então vamos lá. 38 anos, rígida, saudável, fototipo 3, eudérmica, sem comorbidades, deu entrada no setor. Se é fototipo 3, pode ter melasma, né? Queixa de hiperpigmentação na região zigomática, mentoniana e temporal. Segundo a paciente, tais manchas se desenvolveram a partir da primeira gestação, fator de risco, né, piorar durante sua segunda gestação. Outro lado relevante se refere à piora quando ela se expôs ao sol. Essa mulher quer ter melasma, não é possível. Verificou-se que a paciente já tinha recebido diagnóstico clínico de melasma. No que diz respeito aos cuidados domiciliares, a paciente estava usando ácido não sei o que é um gel, né, de limpeza, protetor solar,
sem pigmento, na forma de creme, uma vez ao dia, uma vez ao dia. Finalmente, essa mulher, né? Quem é gestante é essa mulher, né? A MSD, Maria Carlúcia da Dias, busca tratamento no período de inverno para otimizar o tratamento de melasma após ter parado de amamentar. Né? As mulheres são guerreiras mesmo. Então vamos lá. Considerando esse caso, responda os itens propostos a seguir. A. Por que a exposição à radiação ultravioleta, né, piora o quadro de melasma? Então a gente sabe que a UVB ela vai lá no queratinócito, né? Ela vai no queratinócito, que vai induzir a produção da alfa-MSH, que é o hormônio estimulante da melanogênese, que vai encaixar no receptor MCR1, e aí vai ter todo aquele desdobramento que a gente conhece, né? Ativa o adelinato ciclase, do adelinato ciclase, né? Vai transformar o ATP em AMP cíclico, né? E o AMP cíclico, por sua vez, ativa a força motriz desse processo todo, que é a enzima tirosina. A tirosina ativa a tirosinase, ativa a tirosina, né? A tirosina tem dopa aqui no meio, né? Ativa a dopaquinona. A dopaquinona ativa a eumelanocortina e a felmelanocortina pela cisteína, tá? Então, beleza. Letra B. Em relação aos cuidados domiciliares, quais modificações? Ó, cuidado domiciliar é 3 coisas, ó. Primeiro, o protetor solar dela é 3 vezes por hora, não uma vez ao dia. Ela já está usando o gel lá de limpeza, ok. Colocar um hidratante aí, né? E pode reduzir o uso de ácidos também, se quiser. Vamos lá. A. Vamos já ler a pergunta. Qual instrumento médico é usado para diferenciação dos 3 padrões de melasma? Então, a gente já sabe que é a lâmpada de Wood. Lâmpada de Wood. Diferencie melasma epidérmico, dérmico e misto. Então, esse aqui, o epidérmico é o mais de boa, né? O dérmico é o mais profundo, difícil tratamento, e o misto está entre eles ali, né? Pode ser de difícil tratamento ou não. Aí dá pra você inventar bastante coisa. Vamos ver, esse daqui eu não sei se é de melasma, tá? Paciente de 36 anos que apareceu uma consulta para tratar melasma, é melasma. No exame de saúde foi constatado paciente anticoncepcional, fator de risco, não, 15 anos? Ah, tá, mais de 15 anos, tem 36 anos. O tratamento iniciou com prescrição de home care, blá blá blá, gel creme, coativos clareadores, noturno, orientações médicas de cuidados com a pele, durante o tratamento, prescrição, ácido não sei o que. Diariamente, por injeções de ácido, blá blá blá, manchas hipercrômicas. Uma vez por semana. Após 8 semanas de tratamento, houve remissão das manchas. Considerando esse relato de caso, responda os itens propostos a seguir. Qual aminoácido essencial inicia a síntese de melanina? Qual aminoácido essencial inicia a síntese de melanina? Qual aminoácido essencial inicia a síntese de melanina? Então, o aminoácido essencial que inicia a síntese, aminoácido, agora eu não estou lembrando, né? O pré-ópio melanocortina vem do P53, né? Que a gente acabou de ver aqui, ó. O aminoácido, só se for o adelinato ciclase. Tá, vamos responder a B aqui, eu vou pensar. Explica a atuação do ácido não sei o que no clareamento das manchas hipercrômicas do melasma, né?
Bem, esse ácido aí, ele vai inibir a tirosinase, né? Eu acho que nós comentamos sobre ele, né? E ele não é que nem a hidroquinona. Então, qual aminoácido essencial inicia a síntese de melanina? Qual amino? Eu acho que a vitamina. Não, não é vitamina. Quer ver? Deixa eu pensar aqui. Qual aminoácido? É, ó, qual aminoácido essencial? Deixa eu pensar aqui. Peraí. Qual aminoácido essencial inicia a síntese de melanina? Rapaz, tá vendo? É ao vivo, viu? É a tirosina, ui. Ah, mas que pergunta. É a tirosina, ó. Tirosina. Olha pra você ver. Aminoácido essencial, né? Deixa eu ver essa questão aqui se é disso também. Ó, MSH, então deve ser. Diz tudo, blá blá blá. Vou já respeito afirmativa, opção correta. Já vou ler. A radiação ultravioleta do tipo UVB é a que produz danos ao DNA. Sim. Causando. Não dá pra ler. Da expressão do gene pro. Aham. Causando a inibição da expressão do gene? Não, é o contrário, né? Então é falso. Tudo que tem um aqui. As duas afirmações. Ah, só tem duas. As duas afirmações são verdadeiras. Mentira. As duas afirmações são verdadeiras. Mentira. A primeira afirmação é verdadeira. Mentira. A primeira seção é uma produção falsa. Daqui tá certo. As duas seções são produção falsa. Vamos ver a segunda agora. O alfa-MSH estimula o receptor melanocortina 1, MSR1, tá certo? Nos melanócitos, disparando a melanogênese por acúmulo de adenosina monofosfato cíclica. É verdade. Então, as duas seções são proporção falsa? Não. Então, é a D mesmo. Deixa eu ver aqui. Pigmentação de pele. Eu acho que essa do melanócito deve ser. Com relação exposta, analise a afirmativa a seguir. Por se tratar de um tipo especial de célula dendrítica, melanócito, ó, consegue distribuir o pigmento melanina a uma quantidade alta de queratinócitos. Sim, um melanócito manda para 30 queratinócitos, né? Um melanócito. O estágio 1 do melanossomo se caracteriza por apresentar formato oval. Mentira, é circular. Tudo que é 2 é falso. Tchau, tchau. Afirmativa 2 é falso. É, tá certo. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. O melanócito. Não, essa daqui tá certa também, né? Então a 1 tá certa. Então essa daqui também tá. Vamos olhar a terceira. O melanócito é originado de melanoblastos da crista neural. A gente falou disso, é verdade. Então a 1 e a 3 são verdadeiras. A alternativa 2 é falsa. É só essa que é falsa. Mas a 1 e a 3 são verdadeiras. Essa é de vitiligo, então essa eu não vou fazer. Valeu!